Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre África. Sempre que eu penso nesse continente, em quão complexo ele é, eu me lembro da obra de Malik Sadibé, um artista de um país do norte da África chamado Mali. Esse daqui. O Mali, em 1960, tinha acabado de conquistar a sua independência da França. E o seu primeiro governo, como país independente, foi bem repressivo. Chegou inclusive a definir um toque de recolher para a população. Nesse momento que existia no país um misto de liberdade e opressão, os jovens tinham uma interessante forma de resistência. Eles marcavam festas para depois do toque de recolher, e lá eles iam, vestindo roupas ocidentais, para ouvir e dançar músicas dos Estados Unidos, como rock e blues. O Malik Sadibé, aquele artista que eu estava falando, ele ia nessas festas e fotografava o que estava acontecendo. Essa daqui é uma das fotografias dele que eu mais gosto. Ela foi tirada em 1962 e se chama Olha Pra Mim. É ótima, não é? Eu gosto também porque ela indica, representa o que estava acontecendo com os jovens do Mali nesse período. Mas veja só, ela representa o que estava acontecendo nesse país e não em toda a África. Outros países desse continente, como Angola e Argélia, por exemplo, ainda estavam no meio do seu processo de luta pela independência. Apesar desses mais de 50 países fazerem parte de um mesmo continente, cada um deles possui uma história, possui características específicas que a gente precisa conhecer melhor. Vamos lá? Vamos então falar sobre África. Nessa aula você vai ter a oportunidade de descobrir diversas informações sobre esse continente a partir da leitura de mapas. Por isso, vale a pena a gente antes retomar algumas coisas. A primeira delas é o fato de que a África é um continente formado por diversos países diferentes. E você consegue identificar esse continente aqui no mapa? Ah, muito bem. Outro ponto importante é que o continente africano é o único que é atravessado pelas duas principais linhas imaginárias que usamos na cartografia, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Como vocês viram, a África é formada por muitos países. Para ficar um pouco mais fácil, então, de estudar esse continente, nós podemos subdividi-lo em algumas regiões. Vamos ver agora duas maneiras tradicionais de subdividir o continente africano. A primeira divisão que nós vamos considerar é a proposta pela União Africana, uma organização criada em 2002 para promover o desenvolvimento do continente. Ela considerou principalmente a posição dos países dentro do continente africano, chegando a 5 regiões. Você tem ideia de qual deve ser o nome de cada uma delas? Vou dar um tempo para você pensar. Pronto? Bom, essas regiões aqui são África do Norte, África Ocidental ou África do Oeste, África Oriental ou África do Leste, África Central e África Meridional ou África do Sul. Aqui um detalhe muito importante.
Existe no continente africano um país chamado África do Sul, que é esse destacado aqui. Tome muito cuidado para não confundir esse país com a região ou com o continente. Tudo bem? Há ainda uma outra maneira de dividir a África a partir de características sociais, políticas, econômicas e geomorfológicas dos países. No porção norte desse continente existe uma importante formação chamada Deserto do Saara, que você já deve ter ouvido falar. Aqui nessa imagem de satélite ela aparece nessa porção mais clara. Por diversos motivos, os países localizados nessa região têm características sociais, políticas e econômicas diferentes das dos países que estão ao sul do deserto do Saara. Por isso, nós tradicionalmente dividimos a África em duas grandes regiões, a África saariana e a África subsaariana. Ok? É isso. A partir dessas divisões e do que retomamos aqui, vai ficar mais fácil para você ler e interpretar informações em mapas temáticos do continente africano. Para aprofundar os seus conhecimentos, vale a pena tentar identificar a localização de alguns países africanos, como aqueles mais relacionados à história do Brasil, como Moçambique, Angola e Congo. Espero que tenha gostado, tenha uma boa aula e até uma próxima vez. Tchau!